céus, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Teu reino vem na terra como nos céus. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, o teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, o teu reino vem, o teu reino vem, teu reino vem, o teu reino vem, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Irmãos, nós vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele pelas suas provisões na nossa vida. Vamos também dedicar as nossas ofertas a Ele nessa noite. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, meu Pai, imensamente pelo teu cuidado, meu Deus, para com os teus filhos, Senhor. Obrigado pelas provisões, meu Deus, que o Senhor tem proporcionado, meu Deus, para a nossa vida, Pai. Tudo vem das tuas mãos e é das tuas mãos que nós te damos, Pai. Receba, meu Deus, a nossa oferta como gratidão, Senhor,
por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, te pedimos que o Senhor dispense a tua bênção sobre a vida de todos os ofertantes, todos os dizimistas, meu Deus, da tua casa, que as tuas promessas, meu Deus, se cumpram na vida de cada um, Senhor. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Todos aqueles que trouxeram suas ofertas, podem vir à frente, né, e consagrar ao Senhor. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, logo nós vamos refletir na palavra do Senhor sobre essa ação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo como nosso advogado. Antes nós vamos dar oportunidade para você que tem um testemunho a dar, né, a relatar para a igreja. Tem oportunidade agora também. Amém? Alguém gostaria de vir aqui à frente e relatar as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Tem um testemunho a relatar? Pode vir agora, em nome de Jesus. Muito bem, então mais uma vez vamos abrir a nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8 da carta aos Romanos. Eu vou ler a partir do versículo 31 até o versículo 34. Diz o apóstolo Paulo: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, nosso advogado. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, né? Que é o primeiro passo, meus irmãos, no processo de salvação do ser humano, é esse. O primeiro passo é a justificação. E a gente tem falado, né, constantemente, você já sabe disso, que é uma ação unilateral, né? Uma ação de Deus, não há intervenção do ser humano. Deus, através de Jesus Cristo, Ele nos justifica. Ou seja, Cristo nos apresenta, né, diante do Deus eterno, nessa condição, na condição de justos. E para que haja, meus irmãos, esse trabalho importante do Senhor Jesus, nós contamos também com o Espírito de Deus, como sendo dentro desse processo aquele que nos defende, aquele que é o nosso advogado. Aparece ali na língua original, né, em que o Novo Testamento foi escrito, que é o grego, a palavra que você já conhece, a palavra paráclito, né? Para a palavra consolador. Que significa o quê? O paráclito é alguém chamado para ficar ao lado de outrem com o propósito de ajudá-lo em qualquer eventualidade. Essa é a função do paráclito.
ele é chamado para ficar ao lado de outrem, com o propósito de ajudar essa pessoa, quando? Em qualquer eventualidade. Por exemplo, irmãos, nos tribunais antigos, era um costume, era um hábito, as partes aparecerem assistidas, aparecerem no tribunal assistidas por um ou dois amigos, que eram chamados paráclitos, que em latim aparece ali a palavra advocatus, que a gente conhece como sendo o advogado. Então as pessoas iam aos tribunais, quando necessário, mas iam assistidas por esses amigos, por um ou dois paráclitos. E é interessante que esses amigos, esses paráclitos, eles iam por amor e consideração. Eles assistiam os seus amigos, e eles assistiam esses amigos como? Primeiro, com sábios conselhos, orientavam esses amigos quanto ao que eles deveriam fazer e quanto ao que deveriam falar. E em muitos casos, esses paráclitos até falavam por eles, por esses amigos. Representavam esses amigos, faziam da causa desses amigos a sua própria causa e amparavam esses amigos nas provas, nas dificuldades e perigos decorrentes daquela situação. Então, veja, meus irmãos, qual a importância que tem o paráclito, ou o consolador, ou ainda o advogado. É maravilhoso mesmo. E é por isso que aparece essa figura do Espírito Santo como sendo esse nosso amigo, esse nosso consolador, esse paráclito que está ali ao nosso lado dia a dia. E foi promessa do Senhor Jesus, Não vos deixarei, eu vou, mas eu vou enviar um outro consolador, um outro advogado, um outro paráclito para que esteja junto com vocês. Não vos deixarei órfãos. Agora é interessante a gente pensar, meus irmãos, que é comum nós demandarmos tempo em nossa própria defesa. A gente gasta energia, procurando uma autodefesa, procurando nos defender. Não é assim? A gente procura se defender nos nossos próprios atos, defender os nossos atos, defender a nossa reputação, Demanda tempo e desgaste. Defender a nossa autoimagem. Defender a nossa posição. Como a gente luta por isso, Pela preservação de tudo isso. E isso demanda tempo, a gente gasta energia, e não deveria ser assim. Porque já existe alguém para fazer esse trabalho. E ele o faz muito bem. Sabia, Por exemplo, meus irmãos, não deveríamos construir a nossa reputação. Porque nós não precisaríamos então defendê-la. Certo? Fica lutando, para criar, para construir uma boa reputação. Aí depois a gente gasta tempo e energia tentando o quê? Defendê-la.
Você sabia que Jesus não fez isso? Jesus ele não se empenhou em construir uma reputação. Não. E por isso ele também não tinha que defendê-la. O que ele fez então? Simplesmente ele se entregou totalmente ao Pai. Ele dizia, olha, a minha doutrina não é minha, as palavras que eu prego não é minha, não é? Então ele não tentou construir uma reputação. Apenas ele se entregou à vontade do Pai, conforme a gente verifica em Filipenses 2,7. Vamos verificar esse texto, Filipenses 2, verso 7. A palavra diz que ele, não é? Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser o quê? A ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Verso 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Percebeu, irmãos? Ele esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então ele não procurou construir o quê? Uma reputação, e portanto ele não tinha que ficar defendendo isso. Ele apenas se esvazia de si, se entrega totalmente ao Pai, ele se humilha até a morte, morte de cruz, sabendo que o próprio Deus, não é? Era que o defendia. Por isso Deus fez o que com ele? Próprio Deus, irmãos, aleluia. Deus é que nos defende. Deus nos justifica. Deus o exaltou agora o quê? Soberanamente. Deus lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome dele se dobre também todo joelho, nos céus, na terra, embaixo da terra, e toda língua confessa que ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então ele simplesmente se entrega, porque ele sabe que tem quem o defenda. Você se lembra da oração dele lá no jardim, não é? Quando vieram aquela turba, né, de soldados romanos, né, para prendê-lo. Falou assim, olha, se eu quisesse, eu agora rogaria ao Pai. Ele mandaria no mínimo aqui umas 12 legiões de anjos para me defender. Mas eu não estou construindo uma reputação própria. Eu não tenho que defendê-la, não. É Deus quem a defende. Deus me defende. E Deus verdadeiramente, meus irmãos, é o nosso defensor. Nós temos um advogado. Diz 1 de João 2,1, lá em 1 de João 2,1, você conhece o texto, não é? Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se eventualmente vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai, que nesse caso, né, o próprio Senhor Jesus. Mas estando ele junto ao Pai, o que ele faz? Ele manda um outro Paráclito, para estar do lado do seu povo, para estar defendendo o seu povo. E esse advogado, o Espírito Santo, ele exerce algumas ações importantes. E a primeira delas, irmãos, é o amparo permanente dele. Lembra que a gente falou que nos tribunais, né, as pessoas iam como? Elas iam amparadas, né, por um ou dois advogados, né, que estavam ali do lado, para falar por elas, para defendê-las, para orientá-las. E o Senhor Jesus disse assim, olha, é isso mesmo que eu vou fazer com vocês não vão ficar só, não vão ficar sós. Então a gente desfruta, em primeiro lugar, do amparo permanente do Espírito Santo, conforme João 14, 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, que é o Consolador, que é o Paráclito, que é o advogado, para estar com vocês, até quando? Para sempre. Amém, meus irmãos? Então é o quê? Nós temos um amparo permanente.
E o Espírito Santo, é Ele quem